Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um Pod da Prof. O tema da nossa aula de hoje é Independência do Brasil. Então, vamos lá. O processo de independência do Brasil, ele é marcado por revoltas que aos poucos vão acontecer aqui dentro dessa colônia portuguesa e outros fatores que vão acabar desencadeando esse movimento. É isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Insatisfações dentro da colônia vão começar a ocorrer a partir do século XVII e XVIII, em virtude de uma série de medidas que Portugal, a nossa metrópole, vai empreender. Essas medidas restritiva de direitos, restritiva de lucros, de poder econômico e poder político, vão acabar desencadeando, então, uma insatisfação muito forte por parte de grupos que já estão habituados ao poder, que já estão se organizando para enriquecer. E contribuem, então, para esse processo de independência. Nós temos que, durante esses períodos do século XVII e XVIII, Portugal vai enfrentar uma crise econômica, porque Portugal, diferente da Inglaterra, à medida que foi explorando a sua colônia, lá, suas 13 colônias, a Inglaterra ela não fica dependente de toda a riqueza que é extraída das 13 colônias. Aos poucos ela vai se organizando, investindo na sua industrialização, seu desenvolvimento interno. O que nós observamos, tanto por parte de Portugal quanto Espanha aqui, no que tange ao que fazer com os recursos tirados das suas colônias, é que Portugal acaba vivendo desses recursos, não investe na sua industrialização, no seu desenvolvimento econômico de uma forma sólida. Então ela depende totalmente daquilo que é retirado, que é extraído das suas colônias. E quando ocorre, como no século XVIII, vai ocorrer a concorrência do açúcar que vai ser produzido na região das Antilhas pelos holandeses, isso acarreta uma disputa de mercado. Então, o açúcar brasileiro vai ter uma forte concorrência e é natural que aqueles mercados que anteriormente eram abastecidos pelo nosso açúcar, alguns deixem de ser e passem a adquirir o produto holandês. Isso traz como consequência uma baixa lucratividade para Portugal. Tendo as suas mesmas necessidades, mas recursos financeiros sendo diminuídos, nós vamos observar que Portugal vai empreender uma política no sentido de restringir direitos, de tentar controlar economicamente, apertar mais o cerco aqui no Brasil para ver se consegue levar para Portugal um maior lucro. Essas medidas restritivas vão acabar, então, gerando revoltas localizadas, porque justamente vai acabar atendendo os interesses das elites que já estão se formando aqui no Brasil. Medidas como controle dos preços. Se eu controlo os preços, a ideia de eu lucrar aquilo que eu acho que devo, colocar o preço na mercadoria para atender as minhas necessidades, os meus anseios de lucratividade, fica restrito, tá? Proibição de instalação de manufaturas, é que tu liga a manufatura com fábricas, né? Então, o Brasil proíbe, não existe a possibilidade de algum empreendimento, né, fabril aqui. Altos impostos, de onde vem o grande lucro de Portugal? Uma das fontes é a cobrança de impostos, então ele vai aumentar, né? Portugal vai aumentar essa cobrança. Pouco incentivo econômico para quem estava aqui explorando. Então, são uma série de fatores que acabam desencadeando em revoltas aqui e acolá. Podemos citar as revoltas de Beckmann, que ocorre no Maranhão, ó, lá no século XVII, né? 1684. Mascates, em Pernambuco, 1709, 1710. Revolta de Vila Rica, em 1720, também chamada de Revolta de Felipe dos Santos, né? Já em 1720, primeiras décadas do século XVIII. Duas grandes, importantes, a Inconfidência Mineira, que ocorre, né, tem o seu início em 1789, em Minas Gerais, e a Conjuração Baiana, que ocorre 10 anos depois, né, 1798, tá, na região da Bahia. Então, essas duas últimas são bem importantes, vale aí vocês darem uma olhadinha nos conteúdos de vocês. Essas revoltas, elas são um dos fatores, um dos motivos pelo qual nós vamos chegar a um momento em que vamos declarar a independência aqui no Brasil. Além desses fatores internos, nós temos algo que ocorre que é muito importante, que é a vinda da família real portuguesa para o Brasil.
e dando origem a um período chamado período joanino, onde algumas transformações importantes ocorrerão aqui. Então, lembremos que em 1806, Napoleão Bonaparte vai decretar o bloqueio continental, e aí vocês podem estudar um pouquinho mais lá no pod, que fala sobre a Era Napoleônica, então lá está mais esmiuçadinho. Aqui nós precisamos saber que em 1806 ele decreta esse bloqueio continental, dizendo que nenhuma potência europeia tinha permissão para negociar com a Inglaterra. Isso nos afeta porque Portugal é amiga, é parceira comercial, tem muitos contratos comerciais com a Inglaterra de longa data, então ela não pode assumir esse compromisso, ela não tem como cumprir esse bloqueio. Toda nação que furasse esse bloqueio teria o seu território invadido pelas tropas napoleônicas. Então, em Portugal não foi diferente, né? Portugal tem muitas dívidas com a Inglaterra, depende do comércio marítimo com os ingleses, então não tem como fechar os portos para essa potência econômica. O que nós vamos ver? Então, diante desse contexto, o rei português decide, então, fugir para o Brasil. Dom João vai desembarcar no Brasil em janeiro de 1808, né? Nós temos aqui o seu desembarque. Juntamente com a família real, vem uma corte portuguesa, vem muitas pessoas, tudo aquilo de riqueza que Portugal tinha, que ele conseguiu colocar nessas embarcações, ele trouxe também. Então ele vai fugir do Napoleão para cá. A partir da chegada de Dom João no Brasil, nós vamos ver uma série de medidas. Primeira delas, a abertura dos portos às nações amigas. Dentro desse contexto de dominação europeia, quem vocês acham que são as nações amigas de Dom João, né? Nós vamos abrir os nossos portos para quem, minha gente? Para a Inglaterra, né? Que é a parceira econômica de Portugal, que é quem escoltou o corte com toda essa riqueza para o Brasil. Então, essa nação, eu vou agradecer agora, porque nada é de graça, né? Todo esse empenho, toda essa parceria, abrindo os portos, então, do Brasil. Vamos começar a negociar muito amplamente com a Inglaterra. Aqui nós temos o chamado fim do pacto colonial, do exclusivo comercial, porque até aqui a colônia Brasil só poderia negociar com Portugal. Quando a família real vem para cá, o Brasil passa a poder negociar com a Inglaterra e com outros países que ele tinha interesse. Então acaba aqui esse chamado pacto colonial. É importante, uma informação significativa. Além disso, nós vamos ter a criação de um aparato político burocrático, o Rio de Janeiro como capital, aqui como um centro administrativo, aos pouquinhos ele vai se tornar, costumes das cortes vão ser introduzidos, troca de honrarias para a elite agrária em troca de apoio político e financeiro para a manutenção dessas cortes, permissão para instalação de fábricas no Brasil. Então, só aqui, quando a corte chega, aos poucos é que nós vamos ter, então, essas permissões. Vamos ter a criação do Banco do Brasil, do Museu, da Biblioteca Real, do Teatro, imprensa régia. Então, pela primeira vez aqui no Brasil, nós vamos ter a possibilidade de publicar, de imprimir livros, imprimir jornais, principalmente. Em 1815, após a derrota de Napoleão, a família real vai permanecer aqui no Brasil e vai elevá-lo à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Deixamos aqui de ser colônia, de ter essa palavrinha, né, colônia. Então, nos tornamos um Reino Unido. Em 1816, Dona Maria morre, que é a mãe do Dom João, e ele vai ser, então, chamado de Dom João VI. Em 1818, ele se torna rei, então. Para fortalecer o Rio de Janeiro, onde essa corte vai se estabelecer, nós vamos ver que ele vai estimular a imigração europeia e liberdade às manufaturas existentes. Então, são algumas medidas, alguns avanços que nós temos aqui. As tentativas de industrialização, as poucas, né, que houve, elas fracassaram, porque houve o favorecimento enorme dos produtos ingleses. Então, se nós somos dependentes desse comércio inglês, se eu devo obrigação para essa Inglaterra que me ajudou a vir para o Brasil, é natural que nós não nos esforcemos para desenvolver a nossa indústria nacional, e sim privilegiemos, então, a introdução de produtos ingleses. Por isso que a nossa industrialização fracassa nesse período. As trocas comerciais com a Inglaterra, aqui, gente, eram deficitárias. Em que sentido? Em que não era parelho. O Brasil não vendia da mesma forma que comprava. É isso que quer dizer trocas comerciais deficitárias, déficit. Uma balança comercial desfavorável. Nós comprávamos mais do que vendíamos para a Inglaterra. Dentro desse período joanino, nós temos aqui a Revolução Pernambucana, que
que é um movimento que vai acontecer em 1817, lá em Pernambuco. Ela surge em Pernambuco e aos poucos ela se espalha para outros lugares, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, própria Bahia. Causas dessa revolução, as mesmas de sempre, né? Altas cobranças de impostos, preço dos alimentos. Tivemos aqui uma seca muito forte em 1816 e os prejuízos foram enormes. Escassez de alimentos, rejeição ao governo português. A influência ideológica desse movimento vai ser o iluminismo. Grupos sociais, elite pernambucana, religiosos, aqui tem a figura do Frei Caneca e da população em geral. Todos esses movimentos e essas transformações vão desencadear, então, na chamada crise da coroa e, de fato, a proclamação da República. Então, nós temos que em 1815, Napoleão Bonaparte já não existe mais, né? Ele já não sufoca, não domina mais a Europa. E as cortes portuguesas começam, então, a exigir, desde longa data, a volta de Dom João e da sua família, e que o Brasil volte a ser colônia. Então, todas essas medidas que desencadearam desenvolvimento para o Brasil, tudo isso a coroa deve desistir, o nosso desenvolvimento deve ser sufocado, porque as cortes de Portugal exigem a volta da família real e ao que era antes. Elas não aceitam, os portugueses não aceitam esse desenvolvimento que houve no Brasil. Dom João vai se recusar muito, né? Se recusar muito a voltar para Lisboa. Em 1820, nós temos lá a Revolução Liberal do Porto, que justamente fazem essa pressão para a volta da família real e a volta do Brasil ao status de colônia. Não tendo uma resposta positiva por parte de Dom João, nós vemos que eles vão acabar convocando as cortes para uma criação de uma nova Constituição para Portugal. Então veja que eles estão agindo, eles estão pressionando para que Dom João retorne, para que seja restabelecido o pacto colonial. Tá? E esse pacto colonial seria então a grande solução econômica portuguesa. Lembra que eu disse no início do pod, né? Portugal não explorou colônia para desenvolver-se internamente, não. Usou os recursos da sua colônia para manter a sua vida no luxo. Então, isso acarreta uma situação difícil, porque ele depende dos impostos da exploração do Brasil para manter a sua economia. Temendo perder a coroa, então, diante dessa pressão das coroas, das cortes portuguesas, Dom João vai retornar, tá? Dom João vai retornar, mas vai deixar aqui Dom Pedro como príncipe regente. Então, ele retorna. Aquilo que as cortes queriam, que toda a família real voltasse, não acontece, tá? As cortes vão continuar exigindo Dom Pedro, de uma forma muito forte, ameaçam, inclusive, mandar forças, expedições, mas o que nós temos? Nós temos que no Brasil não se aceita mais, não se aventa mais a possibilidade do Brasil voltar a ser colônia. Nós temos aqui elites econômicas e políticas já se formando, se estruturando, que não vão aceitar um retrocesso muito grande. No Brasil, nesse período, vai surgir então a criação do chamado Partido Brasileiro, que vai iniciar, né, a tremular uma bandeira de independência. Só que esse Partido Brasileiro, ele não quer uma independência feita somente por brasileiros, por nativos. Não, ele quer justamente o apoio do Dom Pedro. E pede, inclusive, a sua permanência. E aí temos aquele dia, né, famoso, 9 de janeiro de 22, que é o chamado dia do fico, quando Dom Pedro se posiciona, diz que não vai voltar e que vai ficar aqui no Brasil, de fato, para conduzir a nossa independência, né, gente? Em agosto de 22, nós temos o recebimento de uma carta, ultimando o retorno de toda a família real. Caso contrário, tropas portuguesas viriam para cá forçar. Em 7 de setembro de 22, nós temos então a nossa proclamação da independência. 7 de setembro de 1822. Independência do Brasil. Que independência é essa, gente? Feita por quem? Feita por quem? E que independência, né? Qual é o significado dessa independência? Independência política. Porque nós continuamos aqui independentes. Não, nós continuamos dependentes economicamente da Inglaterra, né, pelos nossos acordos, nossos tratados comerciais. Nós temos aqui um corte no poder de mando, não obedecemos mais Portugal, não devemos seguir a legislação portuguesa, porque nós conquistamos a nossa independência, ele se torna um Brasil, um país, não é? Quem faz essa independência? O próprio filho do rei.
É Dom Pedro que faz a nossa independência com elites. Não é o povo brasileiro que faz a independência. Aquele que estava fora, aquele que é analfabeto, que não tem terra para plantar, que é submetido, aquele que é escravo. Não é esse que faz a independência do Brasil. Então, a nossa independência foi feita por uma elite que permanece no âmbito político, determinando, criando as nossas primeiras legislações. Lembremos que um país, quando ele se torna independente, no caso do Brasil, ele não obedece mais legislação portuguesa. Bom, então, ele precisa fazer o quê? Criar a sua própria legislação. Então, aqui a necessidade de nós criarmos a nossa primeira Constituição, que veio em 1824, foi uma Constituição outorgada, imposta por Dom Pedro, não foi discutida, não foi debatida, não é? Essa independência é uma independência política somente, porque continuamos dependentes economicamente de outras nações e aqui a Inglaterra. Continuamos uma nação escravista. A independência não significou, em hipótese alguma, melhoria nas condições do povo brasileiro. A nação continua escravista, preconceituosa, discriminatória, né? O governo continua um governo absolutista, entre aspas, aqui, porque Dom Pedro, ele vai concentrar, aos poucos ele concentra todo o poder em suas mãos, a ponto do seu governo ser marcado pelo autoritarismo. Temos aqui um Brasil marcado pela imobilidade estrutural. Pessoas não conseguem ascender socialmente. As leis, tudo é feito de cima para baixo, é outra característica. Então nós temos, gente, essas consequências da nossa independência. São alguns aspectos, algumas características, alguns pontos sobre esse conteúdo que vocês precisam atentar, então, quando se fala de independência do Brasil. Tá, queridos? Espero que vocês tenham conseguido compreender esse conteúdo, captar essas informações gerais para ir para o material de vocês, seja um polígrafo ou livro didático, já com elementos fortes para compreender bem fácil, de uma maneira bem fácil, bem simples, aquilo que vocês vão estudar, tá? Fiquem bem, até o nosso próximo pod da Prof. Tchau, tchau!